cultuar o nome do Senhor nosso Deus. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana Bereana, a igreja que estou pastoreando, lá em Camaragibe, mais precisamente no bairro da Tabatinga. Também um abraço do Presbitério de Olinda, do qual esse ano estou presidente, e trago um abraço. Desde já quero convidar os presbíteros da igreja, a liderança em geral, para o próximo sábado, às 2 horas, na Igreja Presbiteriana de Olinda. Possamos estar juntos, é para toda a igreja, viu? Mas eu gostaria de focar nos presbíteros, liderança da igreja, onde estaremos lá com um café teológico. Não tem inscrição, eu acredito que já foi passado para a igreja, eu só estou reforçando, né, Paulo? E gostaria muito de contar com os irmãos naquele café teológico, onde estaremos falando sobre tribunal eclesiástico, um assunto importantíssimo, principalmente para os presbíteros da igreja que têm que lidar com essa situação de forma ordinária. Está comigo minha esposa, Daniele Santana, meus 3 filhos, a Marina Ellen, o Theo e o Tito, os gêmeos ali, Caju e Castanha. Daniela que não gosta. Louvo a Deus por poder estar aqui. Agradeço ao reverendo Arthur, amigo pessoal, sua esposa, amigos de caminhada, e o conselho da igreja, o presbítero que está comigo no púlpito, e a igreja bonita. Louvo a Deus por essa igreja presbiteriana. Deus continue abençoando vocês, fortalecendo vocês. Abram vossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, e o versículo 24. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, e o versículo 24. Quero apenas ler uma parte deste versículo, do versículo 24. A parte C deste versículo, onde diz: porque não tomarei, vocês viram aí, encontraram essa parte na sua Bíblia, do versículo 24. Vamos ler em uma só voz, bem forte, a palavra do Senhor. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Queridos, a história da igreja, a história do povo de Deus, a história do cristianismo, ela é marcada por sangue. Ela é marcada por lutas, ela é marcada por renúncia, ela é marcada por pessoas que resolveram, por vezes, deixar tudo, renunciar tudo em prol da causa, em prol do reino de Deus. Se você observar a história da redenção, é assim, é da mesma forma, é da mesma maneira. O texto áureo da Bíblia é João, capítulo 3, versículo 16, todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal... Veja, Ele amou o mundo de tal maneira, e este amor teve um curso, não foi? Que deu, é isso?
Então, a história da redenção é marcada por entrega, é marcada pela bênção de dar, de se doar. Não há, irmãos, uma vida cristã sem luta, sem renúncia, sem batalhas. Eu sei que o evangelho proclamado hoje por muitas comunidades, por muitas igrejas, é um evangelho barato, de uma graça barata, onde parece que não se exige nada, que não se pode cobrar nada, que não se pode fazer nada. As pessoas parece que se acostumaram a vir ao templo para receber e não para dar. Vão até Deus não para dar, mas para receber. Tristeza, por exemplo, o momento ofertório, o dízimo, que é algo belíssimo, uma forma magnífica de você entregar, confiando que tudo aquilo que você tem pertence ao Senhor, virou barganha. Algumas comunidades exigem que nós demos os dízimos, que os membros, nós não, né, que nós não pensamos assim, que os seus membros deem os dízimos, dizendo que se você for fiel, vai receber algo. É uma troca. E as pessoas agora não se reúnem mais para adorar o Deus vivo, para glorificar o Deus vivo, para dar as suas canções, como acabamos de fazer, para quedar-se aos seus pés em oração, para adorar ao Senhor e prestar um culto racional ao Senhor, inteligente ao Senhor. Não, agora as pessoas, ou muitas igrejas, abrem suas portas para que as pessoas entrem lá e possam buscar algo. E por vezes insistem em que paguemos por aquilo. Quanto mais você der, mais a bênção é maior. Essa é a toada de alguns púlpitos. O cristianismo ficou leve, solto. Tudo é gospel. Música gospel, boate gospel, revistas gospel, rádio gospel, tudo é gospel. E agora você pode vir como está e permanecer como está. Você não precisa mudar. Você não precisa renunciar. O que você precisa é doar para ter uma vida, entre aspas, próspera. A história da redenção é diferente, como eu disse no texto áureo da Bíblia. Deus, o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, para que a história da redenção pudesse ser uma realidade, Ele renunciou, Ele abriu mão, sim ou não? Porque deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho, abriu mão do seu Filho. Isaías capítulo 53 diz que Ele permitiu, Ele sentiu até mesmo prazer, porque estava realizando ou completando a história da redenção, fazendo com que o seu Filho pudesse ser entregue aos homens. E isso agradou Moelo. O seu Filho também, da mesma forma, se entrega. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, diz que Ele, sendo igual a Deus, não teve como usurpação, é isso? Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo renunciou, tomando forma de homem. E sacrificou. Renúncia. Os apóstolos do mesmo modo. Todos os apóstolos morreram. Todos
foram mortos por causa do Evangelho. Os pais da igreja, da mesma forma, sofreram perseguição. Os cristãos, através da história, do mesmo modo. A igreja, para chegar aqui no Brasil, foi plantada debaixo de muita luta, de suor e até mesmo de sangue. A nossa vida pessoal, como cristãos, ela é marcada por renúncia. Muitos estamos aqui nessa noite. Tivemos que abrir mão de alguma atividade, de algum compromisso, porque entendemos o chamado do Senhor, a santa convocação para estarmos cultuando ao Senhor, em comunidade, em família. Irmãos, a fé, a espiritualidade, a vida cristã, ela precisa custar algo. Uma fé que não custa nada, ela não vale nada. O texto que nós lemos está dentro de um contexto impressionante. Capítulo 21 começa nos informando que Satanás se levantou contra Israel. Ou seja, Satanás se levantou contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor. É isso que diz no primeiro versículo do capítulo 21 de 1 Crônicas. Que Satanás se levantou contra Israel. E veja, irmãos, como ele é ousado. Ele incita nada menos do que Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Diz que, versículo 1, que ele incitou a Davi a levantar o censo em Israel. Deus era contrário a essa prática, porque havia muitos soldados em Israel. No versículo 5 vai dizer que o censo chegou à constatação que havia 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Era um exército enorme. Então o diabo quis incitar Davi a confiar em cavalos, a confiar na espada, a confiar na sua força. Levantamento desse censo aqui para saber quantos soldados haveriam no estado de Israel, ou no exército de Israel, era para que Davi pudesse ficar tranquilo e dizendo: eu posso descansar, porque eu tenho os melhores soldados, eu tenho um exército enorme que passa de 1.100.000 soldados. Fique tranquilo que nada vai acontecer. O diabo incitou Davi a deixar de confiar em Deus e confiar nas armas, confiar no seu exército, confiar em si, confiar nas suas estratégias. Isso, como eu falei, desagradou a Deus e veio uma praga sobre o povo de Israel. E uma praga tão grande que matou naqueles dias, no versículo encontrem aí para mim, irmãos. Versículo 14. Uma peste foi enviada a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Veja que castigo. A mão de Deus pesando sobre o povo de Israel. E Deus
mandou Davi escolher um castigo. Se você olhar antes, você vai encontrar. Deus manda Davi escolher um castigo. Você quer cair na mão dos seus inimigos ou quer cair em minhas mãos? E Davi disse: caia eu em tuas mãos, porque o Senhor é muitíssimo misericordioso. Que eu caia nas mãos do Senhor e não na dos meus inimigos, porque os meus inimigos são implacáveis. O meu inimigo é implacável. O inimigo das nossas almas é implacável. Ele disse: caia eu, versículo 13, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. E aquela praga, aquela peste que cai sobre o povo, matando 70.000 homens, levantou um clamor em Israel. Davi ora ao Senhor, Davi clama ao Senhor, e Deus ordena que Davi erija um altar ao Senhor. Erga um altar ao Senhor nas terras de um homem chamado Ornã, versículo 18, um jebuseu, que ele se dirigisse até aquelas terras de Ornã e lá prestasse culto ao Senhor, erigindo o altar ao Senhor. E Davi foi até aquele local, e quando Ornã recebe o rei, veja, irmãos, recebe o rei em suas terras, ele, com gesto de bondade, versículo 23, ele disse assim a Davi: tome-a, meu senhor, para si, ou seja, tome as minhas terras. Vamos ler o versículo 22. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Versículo 23. Então disse Ornã a Davi: tome-a, ó rei, tome o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Bonito, sim ou não? Um gesto bonito, sim ou não, irmãos? O rei, que estava precisando de um local para construir o altar e adorar o Senhor, estava recebendo ali tudo de mão beijada. Ornã disse: tome, meu senhor, para si e faça dela o que bem lhe parecer. Você não precisa pagar por ela. Eu dou mais, eu dou até os bois para o holocausto. Veja, eu dou os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Eu dou tudo, meu rei. Qual foi a resposta de Davi? Versículo 24. Vocês podem ler? Não vai ser assim, não. Parece orgulho, né? Não parece orgulho? Soberbo, mas não era. Era alguém que tinha consciência de que oferecer culto ao Senhor, oferecer adoração ao Senhor, tem que ser algo pessoal. Eu não posso atirar com a pólvora dos outros. Eu não sou crente, eu não vou ao céu porque eu sou filho da irmã Maria, que é crente há 60 anos. Eu que tenho que professar a minha fé. Nós somos presbiterianos e nós oferecemos e apresentamos os nossos filhos ao batismo, não é isso? Na tenra idade, pequenininho ainda,
Os meus, bem pequenininhos ainda, nem tomavam banho de água fria, mas tomaram naquele dia. Colocaram na cabeça deles. Ali é um compromisso nosso de criá-los no temor do Senhor, dentro da palavra do Senhor, não é isso? Mas fica assim a vida toda? Tá aí, minha filha Marina tem 16 anos. Ela teve que fazer por si só a profissão de fé. Entrar na classe de catecúmenos, estudar a palavra de Deus, se esforçar e depois ela mesma vir à frente e professar a fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Professar a sua fé, porque a fé do pai, a fé da mãe, não garante vida eterna para eles. Eu sou de uma família que somos 13 filhos. Meu pai é pastor. Morreu na pandemia. Deus tomou para si. Somos 13 filhos. E tem um filho muito engraçado, mas sempre andava meio desobediente. E quando a gente falava de vida eterna para ele, de Jesus Cristo voltar, rapaz, se conserta, Cristo vai voltar. Ele disse: eu só fico perto de papai, porque quando o papai estiver subindo, eu seguro na perna dele, eu subo com ele. Não vai adiantar. Não resolve. Davi entendeu a história da redenção, o culto ao Senhor, o seu compromisso, e disse: muito boa essa sua ação. Eu agradeço pelos presentes, eu agradeço pela terra, eu agradeço pelos bois, eu agradeço pelos trilhos, eu agradeço por toda a estrutura de culto que você está me oferecendo, mas saibam, eu não vou aceitar, porque eu não oferecerei ao Senhor um holocausto, eu não oferecerei ao Senhor um culto que não me custe nada. Irmãos, não existe vida com Deus sem sacrifício. Se olharmos para a Bíblia, iremos perceber que os verdadeiros adoradores, eles estão dispostos a dar de si mesmo daquilo que podem expressar o seu amor para Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, do sacrifício do Antigo Testamento. Eu não estou aqui falando de qualquer sacrifício, pois sacrifício por sacrifício, ele não tem valor nenhum. Também não estou falando aqui o sacrifício para a sua salvação, porque você só é salvo não pelo seu sacrifício, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu estou falando dos sacrifícios que a Bíblia determina que possa existir num povo que ama ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele diz que nós devemos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor. Diz lá o escritor: por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse sacrifício, irmãos, é o resultado da nossa gratidão a Deus. São aquelas pessoas que, por meio de sua vida, por meio dos seus bens, por meio do seu trabalho, eles se esforçam para agradecer ou viver em gratidão a Deus. Esse é o maior motivo do Novo Testamento para a nossa adoração. São aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque os seus corações estão cheios de gratidão, os seus corações estão cheios de reconhecimento. O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 16, fala de outro tipo de sacrifício, o sacrifício do serviço.
Ele diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aqui é mencionado, irmãos, o novo sacrifício. O sacrifício do bem, o sacrifício da mútua cooperação. São pessoas que se dedicam para ajudar outros, porque querem ver a glória de Deus se revelando na vida das pessoas. Perceba, irmãos, que aqui não há qualquer sacrifício de animais, não há qualquer sacrifício ou holocausto sendo exigido. Mas, se quisermos glorificar a Deus, precisamos oferecer-lhes sacrifícios de louvor. Precisamos oferecer a Ele sacrifícios da prática do bem. Obviamente, irmãos, o grande sacrifício de Jesus ao nosso favor é suficiente. O Cordeiro de Deus se deu sacrificialmente por nós. E quando entendemos isto, quando entendemos o preço que Ele pagou, quando entendemos o significado da sua morte, desejamos investir os nossos talentos, desejamos investir o nosso dinheiro, desejamos investir o nosso tempo para a glória de Deus. Não porque seremos salvos através de qualquer outro sacrifício, mas porque queremos demonstrar o grande amor que temos por todo o seu cuidado, por todo o seu sacrifício para conosco. Portanto, irmãos, não há culto sem sacrifício. Não há fé sem sacrifício. Não há cristianismo sem sacrifício. Não há vida com Deus sem sacrifício. Portanto, assim como Deus se sacrificou por nós, derramando o seu precioso sangue para a nossa salvação, devemos nós, como igreja do Senhor, de forma sacrificial, entregar a nossa vida, entregar os nossos direitos a Deus, para que Ele seja glorificado em nós. A segunda coisa que aprendemos nesse texto é que a vida com Deus sem sacrifício não vale nada. Davi, como adorador, ele sabia disso. Porque, é isso que diz, o versículo 24, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Irmãos, temos uma geração de discípulos que não querem pagar o preço do discipulado. Temos uma geração de pessoas que se firmam numa graça barata. Pessoas que querem a bênção do Senhor, mas desprezam o Senhor das bênçãos. Como Jesus Cristo certa vez falou em João 6:27, em verdade vos digo, ele disse aos seus seguidores, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Jesus aqui vai censurar aqueles que, tendo as coisas em ordem, a comida na mesa, as bênçãos chegando, não tem outro motivo para se relacionar com Deus. Que o nosso motivo e a nossa motivação de nos relacionarmos com Deus, irmãos, não seja a vida tranquila que o Senhor tem nos dado. Não seja a despensa cheia que o Senhor tem nos dado. Não seja o carro, não seja os bens materiais, não seja a família. Mas que possamos, irmãos, continuar nos relacionando com o Senhor, buscando o Senhor, mesmo que um dia, eu não desejo isso,
Mas mesmo que um dia a despensa esteja vazia, mesmo que um dia a enfermidade chegue, mesmo que o carro desejado não apareça, mesmo que a vida não esteja assim tão fácil, nós possamos continuar buscando ao Senhor. Estão lembrados de Jó e da esposa? O que um sentiu, o outro sentiu. Com a exceção da doença, o que Jó sentiu, a esposa sentiu. Sim ou não? Ela perdeu os 10 filhos. Ela também ficou pobre. As más notícias chegaram para os dois. Mas como eles reagiram? Cada um reagiu de forma diferente, sim ou não? Ela olhou para a situação e disse: abandona esse Deus e morre. Ele olhou para a situação e disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que Deus quer é que nós possamos fazer nos momentos, não apenas nos momentos bons da vida, mas nos momentos difíceis, nós possamos louvar ao Senhor. Sacrifícios de louvor. Foi difícil Jó louvar a Deus daquela maneira, sim ou não, irmãos? Sejamos sinceros, foi difícil ou não? O mais fácil não era o caminho da esposa, sim ou não? Era difícil demais. Naquele momento, você se ajoelhar e dizer: mulher, você fala como uma louca. Como você agradeceu a Deus no tempo da bonança, como não agradecer agora que Ele nos deu mal? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, é um sacrifício de louvor, que é nos momentos difíceis da vida que a sua boca vai produzir ou uma bênção ou uma maldição. Vai produzir uma canção de louvor a Deus ou vai produzir uma palavra de destruição. Ah, irmãos, vida com Deus exige sacrifício de tempo. Vida com Deus exige sacrifício de oração, de investimento. Há um hino do nosso Inário Novo Cântico que diz: para seres santo, tempo has de tomar, a sós com seu mestre, diligente orar. Vida de santidade, irmãos, exige sacrifício de pureza, sacrifício de integridade, de comunhão, tempo de devocional, de silêncio com o Pai. Uma vida com Deus sem esses sacrifícios não vale de nada. Deixa eu concluir esta mensagem desta noite fazendo algumas aplicações aos seus corações. Primeiro, precisamos entender a natureza do chamado, da nossa vocação como cristão. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos entender, irmãos, a natureza do chamado para o discipulado. Eu, como pastor, já sou pastor há quase 20 anos. E como pastor, eu já escutei muitas pessoas, quase sempre irmãs, que dizem: ah, pastor, o meu marido é uma cruz para mim. Olha, pastor, minha cruz aqui. Às vezes é o marido que olha para a esposa: olha, pastor, minha cruz aqui. Olha para o filho e diz: olha, minha cruz aqui, pastor. Muitas vezes achamos que determinadas situações, tribulações,
é a nossa cruz. Mas veja que não é isso que Jesus está falando. Ele se referia a algo bem mais complexo. Sua cruz é você mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A grande cruz que devemos carregar é a negação de nós mesmos. Estamos sempre desejosos, irmãos, de termos o controle das coisas, de nos mantermos no centro de tudo, de buscarmos o bem-estar, de buscarmos o conforto. Mas Jesus está pedindo aos seus seguidores que o coloquem em primeiro lugar. E colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em nossa vida não é no passe de mágica, não é andando com o pastor, não é tocando nele, mas é algo que só você pode fazer, é você renunciando a si mesmo. É um sacrifício, irmãos. Esse é o básico e principal sacrifício que precisamos fazer, a autonegação. Portanto, irmãos, fé que não custa nada, não vale nada. Fé que não exige consagração. Fé que não exige disposição da alma. É fé sem amor, é fé sem compromisso, é fé sem gratidão. E é exatamente isso que Davi entende nesse episódio. Se eu quero dar algo para Deus, precisa ser algo do qual eu tenha um custo. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Diz o texto que ali Davi edificou um altar, ofereceu um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Algo potentoso, algo sacrificial, próprio de um rei. Um rei que se prostra agora diante de um rei maior, o Rei dos Reis. E confessa naquele sacrifício: Senhor, eu pequei. Senhor, eu quis fazer as coisas do meu jeito. Eu quis ostentar, mostrando para o mundo que o meu exército tinha mais de 1 milhão de soldados. E queria me gabar disso. Mas, Senhor, eu estou aqui me humilhando diante do Senhor, dizendo que o meu progresso, o meu sucesso, a minha vitória vem do Senhor. Isso exige sacrifício, quebrar o orgulho, quebrar-se totalmente diante do Senhor, dizendo: eu dependo do Senhor. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, mas se não tiver o Senhor, eu não terei nada. Ah, irmãos, tem que haver o sacrifício para isso. Deixa eu citar Jó novamente. Permita-me sair um pouco do texto e citar Jó novamente, que eu acho linda a história de Jó. Quando, no primeiro capítulo, que conta um pouco da história de Jó, diz que Jó, ele oferecia ao Senhor sacrifícios contínuos pelos seus filhos. Estão lembrados? Ele dizia assim: pode ser que meu filho, que estava ontem à noite nas festas, talvez ele tenha se excedido e tenha pecado contra o Senhor, então vou chamar eles essa manhã, e diz o texto: e ele oferecia sacrifício ao Senhor com um boi, mediante o número de filhos. Se os 10 tivesse saído daquela noite para uma festa, por exemplo, no outro dia de manhã ele ofereceria 10 bois. Veja, muito dinheiro, sim ou não, irmãos? Muito dinheiro investido para
se quebrantar diante do Senhor. Mas a segunda aplicação que eu quero fazer nessa noite é que precisamos entender o custo da cruz. Não posso finalizar esse sermão sem falar da cruz. A nossa salvação não nos custou nada, mas custou o sangue de Cristo. O grande preço da nossa redenção e da vida eterna não é pago por nós, mas é pago por Jesus. Permita-me ler um trecho do livro de Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado Cristão. Ele vai falar, irmãos, da graça barata. Ele vai dizer que a graça barata é resultado do coração daqueles que querem discipulado sem custo, que não entenderam o preço da cruz. Deixa eu ler aqui uma parte das páginas 9, 10 e 15. Ele diz assim, Bonhoeffer: a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. Graça barata é como refúgio, perdão mal baratado, consolo mal baratado, sacramento mal baratado. Esta graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discipulado de Cristo Jesus. É preciosa por custar a vida ao homem, e é graça por assim lhe dar a vida. Não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou caro. Vou repetir. Não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou caro. A graça é graça, sobretudo por Deus não ter achado que seu Filho fosse preço demasiado caro a pagar pela nossa vida, antes o Deus por nós. A graça preciosa é a encarnação do mundo. A graça não me dispensa do discipulado, mas agora me torna mais seriamente comprometido. Engana-se, porém, a si mesmo próprio, ou a si próprio, quem se julga ser dispensado do discipulado por causa da graça. Discipulado aqui é sinônimo de busca, de sacrifício, de estudo. Cristo morreu por você. Você não vai poder fazer nada para pagar seus pecados. Nem adianta fazer. Cristo fez tudo na cruz. Mas Ele exige que aqueles por quem Ele morreu possam se aprofundar na graça e no entendimento. E esse crescimento e essa profundidade de vida, ela só é conquistada através de muito custo. Essa igreja aqui completou quantos anos? Foi agora há pouco. 52 anos. O cinquentenário dela foi uma festa grande aqui na cidade, não foi? Veio pregador internacional para cá. Estou lembrado. O pastor Arthur é assim, tudo que faz, faz com excelência. Aquela festa do cinquentenário custou caro para a igreja, sim ou não? Demandou muito trabalho para vocês, as irmãs da SAF, da UPH, os presbíteros, os diáconos, sim ou não? Tesouraria da igreja. Um espaço diferente, longe do templo. O cinquentenário não foi no ginásio? Oi? Foi aqui mesmo. Achei que tinha sido no ginásio, no dia de Augusto. Não foi aqui no colégio? Isso. Ah, foi 48 anos. Olha como eu já estou aqui atento. Foi com Augusto, não foi? Olha aí, tá vendo? Eu estava chegando aqui no presbitério nessa época. Irmãos,
Uma igreja forte só é possível ser feita com o sacrifício dos irmãos, com o compromisso dos irmãos. A igreja em que investimos há 52 anos chegou aqui. Por que chegou aqui? Porque pessoas pensaram nesse bairro, sim ou não? Há mais de 50 anos, pessoas pensaram nesse bairro. Outro conselho de outra igreja, que já estava mais firmado, pensou nesse bairro e disse: lá tem famílias que precisam também conhecer e serem alcançados por essa graça. Vamos nos sacrificar. Deixar o conforto da sua igreja, ou a pompa da sua igreja, para começar esse trabalho que não começou assim, com tudo tão perfeito. Foi do básico, lá de baixo. Como vocês hoje estão aqui no bairro Brasil, Jardim Brasil 2, né? Investindo lá. Quiçá daqui a alguns anos tenhamos uma igreja tão forte como essa, que pense em outra igreja, em outra localidade, e assim sucessivamente. Isso tudo é com sacrifício. Custou renúncia. Custa a renúncia de vocês. Para vocês estarem aqui, custou renúncia das pessoas que plantaram esse trabalho. E para essa igreja continuar de pé, para comprar, o Arthur fala para mim de um terreno que tem aqui, né? Eu digo: vai comprar, meu irmão. O dinheiro vai aparecer. Vai derrubar isso aqui, vai fazer uma igreja com elevador e bem... Vai fazer. Porque eu não quero oferecer ao Senhor que não me custe nada. Agora, para isso vai custar o quê? Tempo de oração, sim ou não? Tem que estar aqui nas terças e nas quintas, não é assim? Tem que estar aqui nos encontros das mulheres, dos homens. Tem que estar aqui na escola bíblica dominical. Tem que estar aqui no domingo à noite. Tem que estar aqui depositando no gasofilácio seus dízimos, suas ofertas. Tem que estar à disposição, junta diaconal, presbíteros, pastores, todos dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero que através de mim a tua obra seja feita. Eu quero que através de mim a minha família seja alcançada. E eu não quero que isso seja feito de uma forma barata. Porque eu posso mandar o pastor lá fazer uma oração. Não, eu posso ir. Eu posso falar com meu vizinho, eu posso falar com meu esposo, com minha esposa, com meu filho. Eu posso me sacrificar. Meus queridos irmãos, não há vida com Deus sem renúncia. Não há vida com Deus sem custo. Não há vida com Deus sem investimento. Tanto pessoalmente falando, como de forma coletiva. O reino de Deus é feito por meio de sacrifícios. Que nesta semana você pense nisto, a ponto de viver em função tão somente do reino de Deus e da sua justiça. Você mesmo se colocando como sacrifício vivo e verdadeiro ao Senhor, através de renúncia pessoal. Que Deus lhe abençoe com essa palavra. Senhor, o teu povo aqui presente, ele, pela mediação da tua palavra, compreende que o Senhor é quem proporcionou para nós tão grande salvação, que nós não podemos fazer nada para nos salvar, para sermos salvos. O Senhor já fez tudo.
Mas, Senhor, Tu nos salvaste para uma vida de santidade contigo. E essa vida de santidade com o Senhor, apesar do Senhor nos santificar, ela também parte de um esforço nosso, de uma renúncia constante, de uma renúncia cotidiana, para que a Tua vontade seja feita e para que o Teu nome seja glorificado. Senhor nosso Deus, para o estabelecimento do Teu reino, para o crescimento do Teu reino, para o avanço do Teu reino, é mistério que como igreja também possamos nos sacrificar. Oferecermos a Ti sacrifícios que é fruto, ou são frutos de lábios que confessam o Teu nome. Sacrifícios de serviço. E assim teremos uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que cumpre cabalmente a sua missão. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, cada vez que possamos subir a este local de adoração ao Teu nome, possamos ter essa consciência de que nós, o Teu povo, não iremos Te oferecer sacrifício que não nos custe nada. Antes, porém, iremos oferecer as nossas próprias mãos, através dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas fazendas e tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, iremos investir para que outras pessoas, assim como nós, conheçam o Teu nome e outras famílias proclamem a Tua salvação como nós hoje proclamamos. Esse é o nosso desejo, a nossa oração por Cristo. Amém.